Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe Nader e eu sou sócio do estúdio Ave Design. Eu toco Design Camp aqui no YouTube e também no Instagram. O vídeo que você vai ver a seguir, ele é um piloto do curso Eu Designer que foi filmado ainda em 2020. Se você achar esse conteúdo bacana, não esquece de dar seu like. Se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém, não se esqueça de compartilhar. E se você mal pode esperar pelos próximos vídeos, não se esqueça de se inscrever. Agora, vamos para o vídeo. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Eu Designer. Na aula de hoje nós vamos tratar de briefing e como que essa ferramenta tem potencial para você aumentar a lucratividade nos seus projetos. O primeiro passo é a gente entender bem o que é um briefing. E aqui eu vou botar briefing como documento apenas porque é uma forma mais padrão que você encontra de definição. Mas briefing ele também pode ser encarado como uma estratégia também, como uma forma de ação, tá? Mas seguindo aqui o que normalmente a gente vê, você vai ver que briefing é um documento elaborado para guiar um projeto específico. Ele registra as ideias iniciais para que o profissional trabalhe dentro de um direcionamento sólido. E quais são os principais benefícios de você ter um bom briefing, de você conseguir elaborar junto ao seu cliente um bom briefing? O primeiro deles é que você diminui bastante as chances de erro no seu projeto. As chances de ter um projeto completamente reprovado, elas diminuem bastante se você tem um briefing alinhado com as expectativas do seu cliente. Ele também contribui para aumentar a produtividade. Se você tem um direcionamento bem determinado, se você sabe para onde você vai, que etapas você tem que passar, que etapas que você tem que concluir até você chegar ao fim desse projeto, você acaba tendo um aumento de produtividade razoável, em contrapartida se fosse um caso de você começar sem saber direito para onde ir, enfim, o que seu cliente precisa, quer exatamente. E por fim, ele ajuda a centralizar as informações. Porque ali você vai ter um resumo sobre a história da empresa do seu cliente, você vai ter um resumo sobre o público, definição de cliente ideal, as expectativas, às vezes você também pode incluir no seu briefing as obrigatoriedades que tem que ter o projeto. E qual que é o melhor momento para você elaborar esse briefing? Na minha opinião, e aí eu quero deixar bem claro nessa aula, que essa aula ela é baseada no modelo de briefing, na forma com que a Ave Design elabora seus briefings e que, até o momento, vem dando certo, tá? Então, na minha opinião, o melhor momento para você elaborar o briefing é quando você já tem a proposta aprovada e o contrato assinado, ou seja, quando efetivamente já está tudo certo para você dar início ao serviço. Novamente, na minha opinião, seguindo o que a gente pratica aqui desde 2014, eu não acredito que existe uma fórmula mágica ou um método infalível para produzir um bom briefing. É bem comum você ver esse tipo de pergunta na internet, em grupos de discussão. Como é que eu faço para elaborar um briefing em que meu projeto vai ser aprovado de primeira? Qual que é a melhor ferramenta para eu elaborar meu briefing? Eu devo fazer uma reunião presencial ou enviar questionário? Então, assim, novamente eu acredito que no caso do briefing não existe o melhor ou pior caso. O que existe é um equilíbrio, você ter uma sensibilidade para entender qual vai ser a melhor abordagem de elaboração de briefing com esse seu cliente. É preciso a gente entender que cada cliente ele é uma pessoa específica. Ele tem seus hábitos, suas manias, sua forma de trabalhar, sua forma de render. Então, por exemplo, se é um cliente que ele não tem hábito nenhum de preencher formulário online, mal usa o computador, não faz muito sentido você insistir para que ele preencha seu briefing online, por exemplo. E quais são os tipos de briefing, ou na verdade, quais são os métodos mais utilizados que a gente normalmente vê no mercado na hora de elaborar o briefing? São as reuniões, call, presencial, enfim, é quando você tem um a um com o seu cliente. E o segundo são os questionários mesmo, quando você monta um questionário, um formulário e disponibiliza para ele online, disponibiliza ele de forma impressa para o seu cliente preencher e depois retornar para você com as respostas. Na minha opinião, você até pode ter, ou deve ter, tá, um modelo padrão de briefing
para um levantamento inicial ou para servir de ajuda, para servir como guia em eventuais reuniões presenciais de elaboração de briefing. É interessante que você tenha esse modelo inicial para você startar a conversa, para você quebrar o gelo. Mas isso não significa que você deve ficar preso a ele. Novamente, vou reforçar bastante isso aqui. O bom senso é que deve comandar a elaboração do seu briefing com o seu cliente. Na minha forma de entender, na minha forma de trabalhar, eu acredito que, independentemente de você mandar o seu briefing via questionário online, o cliente preencher e te retornar, eu, levando assim, comigo a experiência que eu já tenho, eu, se fosse você, não abriria mão de forma nenhuma de ter um contato pessoal com o seu cliente, mesmo após ele preencher o briefing. Até para você poder ler, ver se você entendeu, mas principalmente para você poder validar esse briefing com o seu cliente, para ele te ajudar a decodificar o que foi que ele escreveu. Nem sempre, e isso é bem comum de acontecer, nem sempre o cliente ele consegue traduzir em palavras o que ele está pensando. E aí ele acaba escrevendo alguma coisa, ou às vezes qualquer coisa, ou às vezes sim e não, ali na pergunta do briefing, do questionário, simplesmente porque ele não sabe, ele não consegue concretizar o pensamento dele em palavras. A gente já teve muitas situações aqui, mas muitas situações do cliente não conseguir escrever nem e-mail direito. Ele pedia uma reunião porque ele não conseguia traduzir no e-mail o que ele gostaria que a gente fizesse. E aí na reunião, ele explicando, você indo pelas beiradas, comendo pelas beiradas, você chegava onde que exatamente ele queria. A partir de agora, eu vou compartilhar com vocês a metodologia que a Ave Design utiliza na elaboração dos briefings. A gente desenvolve marcas, aqui eu Felipe pessoalmente, desenvolvo marcas desde 2008 e eu já naveguei por diversas formas diferentes de elaborar briefing. E eu vou assumir para você que durante muitos anos da minha carreira, eu sempre fiz um briefing, meio briefing freestyle, assim. Que eu quero dizer com isso? Eu ia até a empresa do cliente e passava lá uma manhã, uma tarde, às vezes até um dia inteiro, entendendo os processos do cliente, né? Perguntando para funcionário como é que funcionava a empresa, pedindo mais experiência, entendendo como é que funcionava o processo, a construção às vezes do produto, a elaboração do serviço. Era realmente de meio-dia a um dia inteiro lá na empresa acompanhando. O problema é que nem sempre isso era viável, né? Às vezes o cliente ele estava muito longe, ele não ficava aqui na mesma cidade, o custo financeiro para você fazer isso às vezes era até maior do que o que eu cobrava na época para desenvolver a identidade visual. Às vezes o cliente não tinha agenda, então acabava atrasando demais o processo. Às vezes você marcava com o cliente, o dono da empresa, mas quem te atendia era o funcionário e aí a percepção era completamente diferente, o tipo de informação que eu recebia era completamente diferente. Então o que eu fiz a partir disso? Eu comecei, ao que eu falei lá atrás, eu comecei a adaptar. Vamos ver se isso funciona para o cliente, vamos ver se assim funciona para ele. E aí cada cliente ele acaba se mostrando um jeito diferente, um perfil diferente, uma metodologia diferente. Então o que eu vou compartilhar aqui para vocês é mais ou menos o que a gente faz em via de regra, ou por onde que a gente começa. A gente sempre começa a questão do briefing disponibilizando um questionário online para o cliente. Eu gosto do questionário online, eu admito que durante muitos anos eu não só não utilizei o questionário online, como eu também era extremamente contra o questionário online justamente por conta do episódio que eu falei para vocês de nem sempre o cliente conseguir escrever o que está passando na cabeça dele. Mas de uns tempos para cá, eu confesso que eu comecei a mudar um pouco a minha forma de pensar sobre o formulário. Ele acabou me ajudando um pouco, na verdade ajudando mais o cliente do que propriamente a mim, a esclarecer alguns pontos que às vezes o cliente nunca parou para pensar, nunca parou para escrever. Então até o momento em que ele foi preencher o briefing, não era algo que estava bem definido na cabeça dele. Então hoje eu gosto de utilizar o questionário online para o cliente sentar em casa, na empresa, sozinho, com alguém do lado e ele mesmo dar as respostas sem ter ninguém, às vezes, guiando a resposta dele, ou pressionando, ou deixando ele na dúvida, ou incitando.
Então, esse primeiro momento de elaboração do briefing, principalmente para a identidade visual, que é esse briefing que você está vendo aqui agora, ele é um momento de autoconhecimento para o cliente. Eu encaro ele assim, é um momento de autoconhecimento. Peraí, deixa eu pensar, como é que é a minha empresa, o que minha empresa oferece, quais são os diferenciais. E aí, isso serve também para você já ter um pouco de noção de qual que é a percepção do cliente mesmo sobre a própria empresa. Então, uma vez que o cliente preencheu esse primeiro questionário, o que a gente faz? A gente pega e lê todas as respostas, vê tudo direitinho e em cima dessas respostas a gente vai fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre a empresa do cliente. E você pode até me questionar e falar o seguinte, Felipe, mas o meu cliente está abrindo a empresa agora, a empresa não existe, o que eu vou pesquisar? E aí, ok, tudo bem, faz total sentido. O que você pode fazer é ver se de repente os pensamentos dele estão alinhados com os concorrentes dele no mercado. Tem algum concorrente que se destaca muito? O que esse concorrente está fazendo de diferente? Eles estão mais ou menos no mesmo tom, na mesma sintonia? Então, quando a empresa ela é nova, ela nunca existiu, o que você pode fazer é de repente dar uma olhada no mercado, dar uma olhada nos concorrentes, tentar entender o mercado para ver se o que o cliente está falando para você no briefing está de acordo com o mercado no qual ele vai entrar. Mas então, voltando, o cliente preencheu o briefing todinho e mandou para a gente. A gente vai pegar essas respostas e vai pesquisar. Deixa eu ver se isso que ele está falando é verdade, deixa eu ver se o mercado está assim mesmo, deixa eu ver se o cliente ideal, o público-alvo dele, condiz com o que os concorrentes dele estão fazendo, se os diferenciais dele são realmente diferenciais, se está todo mundo praticando a mesma coisa. Enfim, vamos fazer um pente fino em cima dessas respostas. Uma vez que esse pente fino ele foi feito, ele está pronto, a gente concluiu isso, a gente agenda uma reunião com esse cliente. Pessoalmente, via, enfim, call, via chamada eletrônica e tal, não importa. O importante é você ter a oportunidade de discutir de forma mais aprofundada e já com o embasamento da sua pesquisa com o seu cliente. Peraí, deixa eu ver se é isso aqui mesmo que ele quis dizer, deixa eu ver, mas a percepção que eu tenho é diferente dessa, então deixa eu confirmar com ele se ele também acha que é assim mesmo, ou o que fez ele achar que no caso dele é assim, sendo que no caso de todos os concorrentes da empresa dele vai ser assado. Então, assim, essa reunião, na minha opinião, é que é o grande pulo do gato, é que é a grande sacada. Você mandou o seu questionário para o cliente preencheu, você pesquisou, criou embasamento e conferiu as informações que esse cliente está te passando. O que você vai fazer agora é validar com ele. É você receber dele a autorização de que você realmente entendeu, de que você realmente está alinhado com o que ele quer, com o que ele precisa, com o que o público dele necessita. Então eu vou compartilhar aqui com vocês como que são as perguntas que a gente manda nesse questionário. Novamente, isso aqui é um briefing específico para projeto de identidade visual, para uma nova empresa, para uma empresa que já existe, não tem problema. Se você quiser desenvolver outro tipo de briefing para outro tipo de projeto, é só você adaptar o modelo para as necessidades desse projeto ou para as necessidades específicas do cliente. Então a gente aqui na AVE gosta de começar o briefing sempre entendendo um pouco mais, colhendo um pouco mais de informação sobre a empresa no ponto de vista do dono da empresa. Então a primeira pergunta que a gente inclui no briefing é sempre sobre a história da empresa, para ele compartilhar com a gente um pouquinho da história. Essa pergunta ela é ideal para quebrar o gelo. Normalmente o cliente ele vai fazer isso aqui no intervalo, ele não gosta muito de ficar redigindo, são poucos os clientes que eles estão realmente engajados em preencher um briefing online. Em via de regra isso é um pouco mais difícil, ele vai responder, vai botar respostinhas curtas, às vezes muito diretas que não trazem nenhum tipo de explicação mais aprofundada. Então esse tipo de pergunta, depois que a gente acrescentou, ele quebrou um pouco o gelo. Porque o cliente ele gosta de contar história, ele gosta de compartilhar a trajetória, então aqui ele já começa a dar uma esquentada nos dedos na hora de digitar. Partiu, acabou a parte da história, a gente pergunta nas palavras dele, para ele nos dizer nas palavras dele, do que se trata a empresa. O que a empresa dele é. Logo em seguida, o que a empresa dele faz, qual é o produto e o serviço que ele vai oferecer ao público. Dando prosseguimento, o que ele almeja para a empresa dele? Eu vou ser honesto com você. Essa pergunta aqui talvez seja uma das mais difíceis para o cliente responder. Porque normalmente quando ele está iniciando a empresa, ele não está com esse pensamento de 5 anos, de 10 anos, ele não tem esse planejamento bem definido. São raros os clientes que têm. Então ele vai, na maioria das vezes, ele vai chutar.
Ah, gostaria, e normalmente o chute dele é: quero que a minha empresa seja a empresa na área X mais reconhecida no mercado capixaba, no mercado estadual, no mercado nacional. Agora, como que ele vai fazer para acontecer isso? Isso normalmente ele não tem a menor ideia. A pergunta sobre os concorrentes é importante, é bom para você saber se o cliente ele está ciente do mercado que ele vai entrar. Se ele consegue detalhar bem essa parte, é sinal de que ele fez uma pesquisa mais aprofundada, que ele está se planejando, que ele está se preparando efetivamente para a concorrência. Também é comum, vou te falar que acontece até mais do que deveria acontecer, do cliente não saber citar os diferenciais dos concorrentes. Fala simplesmente não sei. Partiu dos diferenciais do concorrente, é hora dele listar os diferenciais dele. E aqui eu vou ser muito honesto com vocês. Normalmente o cliente coloca atendimento. Quando ele não tem diferencial, ele não faz a menor ideia de qual que é o diferencial dele, ele coloca atendimento. Só que atendimento ele já não é diferencial há muito tempo. E se todo mundo diz que o diferencial é atendimento, não deixa de ser diferencial, né? É algo comum, algo padrão do mercado. Por que que ele optou pelo desenvolvimento desse projeto e o que que ele almeja alcançar com o desenvolvimento desse projeto? No caso de identidade visual, é mais tranquilo da gente entender por que que ele optou por desenvolver uma identidade visual. Basicamente que ele vai abrir uma empresa e essa empresa precisa ter uma identidade perante o mercado. Mas às vezes o cliente solicita a você um projeto que ele acha que é o que ele precisa, mas quando ele responde o que que ele almeja alcançar, você com a sua experiência você já percebe que na verdade não é isso que ele precisa. Que esse projeto que ele está, que ele acha que vai resolver a situação dele, na verdade não tem relação nenhuma. Então quando ele responde o que ele almeja alcançar com esse projeto, você tem uma condição melhor de analisar e dizer para ele se é com esse projeto efetivamente que ele vai chegar onde ele quer. A gente agora vai partir para outra categoria que é de público. Eu sempre tento aqui nessa categoria de público definir o cliente ideal e não o público-alvo. Público-alvo, como a gente já viu, é quem tem possibilidade de compra. Cliente ideal é quem tem probabilidade de compra. Então eu sempre tento definir aqui qual é o cliente, qual é o perfil do cliente dele que tem maior probabilidade de compra. E isso também não é fácil. Normalmente, quando o cliente está abrindo uma empresa, que ele ainda não tem essa empresa atuando no mercado, ele não sabe dizer qual que é o cliente ideal. Então é bem comum nessa área você ver, por exemplo, meu cliente, faixa etária, de 20 a 70 anos, predominância de sexo, masculino e feminino. O seu público, o seu cliente, você vai atender o cliente final e intermediador, os dois. Então é muito comum. Você vê assim que ele não tem a menor ideia, ele está pensando assim na amplitude. O meu projeto eu posso vender para qualquer pessoa, o meu serviço, o meu produto eu posso vender para qualquer pessoa. Então automaticamente eu vou incluir todo mundo. E não é bem assim, né? A gente precisa definir, vamos dizer que ele vai abrir uma loja de camisolas. Teoricamente, eu posso comprar uma camisola para presentear minha mãe, minha esposa, minha irmã, só que eu não sou o público principal daquela loja, daquele comércio. Quem é o público principal? Então, de acordo com o modelo da camisola, com a estrutura, o tipo de loja, localidade, faixa de preço, eu vou conseguir definir qual que é o público que tem a maior probabilidade de consumir esse meu produto. Possibilidade? Todo mundo tem. Então, normalmente, o que o cliente coloca aqui é que tem a possibilidade. Só que a possibilidade normalmente é de 20 a 80 anos, homem, mulher, que ganha R$500 até R$10.000, então é muito amplo. E aí nem sempre a gente consegue, já com o briefing, determinar qual que é a pegada visual, qual que é a forma de comunicar com o público dele. É legal também a gente dar um espaço para o cliente descrever como que é o público dele na opinião, porque aqui ele já consegue começar a filtrar um pouquinho mais. Se antes, normalmente, ele marca opções bem amplas, na hora que ele vai começar a digitar o texto, ele já tem a possibilidade de filtrar um pouquinho mais, então torna as coisas um pouco mais interessantes. Como você gostaria que os clientes descrevessem sua empresa também é legal, porque mostra qual que é a imagem que ele gostaria de carregar na identidade visual. Então, a partir do momento que a pessoa bateu o olho na identidade visual, nunca teve contato com a marca antes, qual que é o sentimento que essa identidade visual deve despertar no cliente? E, por fim, pontos de contato da marca, né? Isso aí a gente vai perceber que tipo de conhecimento até de comunicação ou que tipo de investimento que esse cliente está prevendo fazer. Porque se ele coloca ali, qual é o ponto de contato que você quer para a marca? Rede social. Bom, automaticamente você já viu que esse cliente está com baixo investimento, não vai investir tanto, basicamente é só rede social e acabou. Agora, se ele coloca outdoor, sinalização, folder,
e por aí vai, você já vê que é um cliente que tem uma previsão de investimento maior. Então essa perguntinha aqui ela é legal para você ter uma noção de previsão de investimento desse cliente. Partindo para a terceira categoria, a gente fala de personalidade da marca. Isso aqui é bem legal, é uma ferramenta que ela serve bem quando a gente, o fato da gente vincular ela a uma pessoa, se sua marca fosse uma pessoa, quais são as características, torna mais tangível para o cliente ele descrever a própria marca. E aí eu pessoalmente não gosto de botar lista com 40, 50 nomes, 50 características, desculpa. Eu prefiro condensar um pouquinho, deixar características mais focadas, até para o cliente não sair escolhendo um monte. Às vezes é muito normal, às vezes, do cliente escolher características completamente contrastantes, como as características que ele considera mais adequadas, a clássica e moderna. Peraí, tem um gap de informação aqui que a gente precisa alinhar. Então ele marcou todas as características que ele considera ideal e aí depois você só reforça. Dessas, o que você acha que é mais a cara da sua marca? O que você acha que é menos? Isso também ajuda bem na hora de você definir a pegada visual da sua identidade visual. Por fim, a gente parte para as informações finais. Só um fechamento ali de formulário mesmo. Quais empresas da área você considera como referência, só para a gente captar um pouquinho o que ele já tem pesquisado dentro do nicho dele. E fique à vontade para dizer mais sobre a sua empresa ou dar considerações finais. Às vezes tem alguma pergunta que a gente não fez, alguma questão que ele gostaria de comentar, e aí ele aproveita isso aqui para comentar. Você pode ter reparado que eu não coloquei nenhum campo, um campo que é bem comum em briefing, que é proibições e obrigatoriedades da marca, da peça, etc. Principalmente na questão de marca, eu não coloco, eu já excluí há muito tempo do nosso briefing aqui, essa questão de obrigatoriedade e proibições. Porque eu acredito que quando o cliente ele contrata um profissional, ele tem que confiar na capacidade desse profissional. A partir do momento que a gente passa a autoridade de decisão para o cliente, para ele dizer para a gente o que ele quer e o que ele não quer na marca, a gente inverte a hierarquia do projeto. A gente torna o cliente o expert e a gente meros executores. Então eu não gosto disso. Se eventualmente na conversa de validação desse briefing ele mencionar alguma coisa, eu vou tentar entender por quê. Mas aí ele vai falar comigo assim, eu gostaria, ou existe a possibilidade, e não simplesmente ele vai falar eu quero, eu não quero. Porque muda a relação e é bem importante a gente se manter, lógico, sem ser arrogante, sem ser snob, sem ser nada, mas é bem importante a gente manter uma relação que o cliente perceba que quem é o expert é você, somos nós, e que ele precisa respeitar o que a gente está falando para ele também. Se a gente fala para ele que aquela é a melhor abordagem, ele tem que sentir confiança na gente de seguir por aquela abordagem. Agora, se lá antes de desenvolver o projeto a gente já está falando para ele o que você quer, o que você acha melhor, o que você acha que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, na hora da apresentação, muito provavelmente ele vai se sentir na posição e com autoridade suficiente para virar e falar, olha, não é isso que você tem que fazer, o que você tem que fazer é o que eu estou falando aqui agora. Então é por isso que nos nossos briefings aqui da Ave Design a gente não tem essa lacuna ou essa pergunta. Isso é algo que a gente vai alinhar com o cliente posteriormente na reunião de validação do briefing. E por que eu sugiro novamente essa reunião de validação? Você viu que no briefing existem várias perguntas que são passíveis de respostas complexas ou não, de respostas mais aprofundadas ou não. Se um cliente responde esse briefing basicamente com sim, não sei, talvez, você não vai conseguir nenhuma informação relevante para você dar prosseguimento com o projeto. E aí é nessa hora que vale a pena você entrar em contato com o cliente e falar, deixa eu entender melhor por que você falou sim, por que você disse não, por que você disse talvez. Se for o caso de você já montar o seu mood board e levar para o cliente olhar, para vocês visualizando, tentarem entender melhor o que ele quer dizer, eu acho válido também, tá? Na minha opinião, sempre é válido você entrar com metodologias, ferramentas que vão facilitar a vida do seu cliente e minimizar a sua chance de erro. Bom, eu espero que essa aula de briefing tenha te ajudado, que esse modelo que eu compartilhei aqui com vocês tenha elucidado e acrescentado no modelo que você usa atualmente. Eu fico por aqui, até a próxima aula, um abraço!